saúde já faz um bom tempo, assim, e trabalho, então, no DEGITS, que é o departamento aí que faz papel de secretaria executiva da Conitec. Então, nós recebemos todas as demandas aí de indústrias ou demandas internas e articulamos para que a Conitec possa avaliar. Eu venho trabalhando, então, no governo desde 2008, na verdade, já faz um bom tempo, e neste período aí eu pude vivenciar mudanças importantes que aconteceram no arcabouço legal, principalmente pertinente à assistência terapêutica e incorporação de tecnologias pela promulgação de duas leis. A primeira lei foi a Lei 12.411, né, 12.401 em 2012, e a Lei 14.303 de 2022. Então, pela promulgação da Lei 12.411, estabeleceram-se critérios de seleção, né, para as tecnologias que deveriam ser, então, que poderiam ser ofertadas como assistência terapêutica no SUS. Quais foram esses critérios? Avaliação de eficácia e efetividade, e aí quando eu digo eficácia e efetividade, seria eficácia e efetividade comparativa com a tecnologia existente no SUS, e custo-efetividade. Então, passa-se a exigir, pela promulgação dessa lei, que se avalie não só os impactos em termos de benefício clínico de uma tecnologia, para tratar determinada doença, mas também os impactos econômicos advindos da incorporação dessa tecnologia. É possível avaliar tanto os impactos clínicos quanto os impactos econômicos por meio de estudos econômicos, principalmente estudos de custo-efetividade. Então, o resultado desse estudo de custo-efetividade geralmente é uma razão de custo-efetividade incremental, que é justamente uma razão entre a variação do valor necessário para que essa tecnologia seja incorporada em relação a outra, sobre a variação do benefício potencial, né, trazido por essa nova tecnologia. Tá, então, por meio da razão de custo-efetividade incremental, é possível que o gestor tenha uma noção, por exemplo, da magnitude do valor incremental que uma tecnologia vai poder trazer. Tá? Isso é muito importante. A razão de custo-efetividade incremental também ela pode ser utilizada, por exemplo, na negociação de preços. Então, pela variação de preços, diminuição de preços, a gente vê o impacto que isso tem na relação de custo-efetividade incremental, ou também para a seleção de subgrupos dentro da doença que poderiam ser mais beneficiados. Então, outra modificação muito importante na Lei 8080 foi pela promulgação da Lei 14.313. A partir da promulgação dessa lei, exigiu-se que tanto os parâmetros quanto indicadores utilizados nos estudos de custo-efetividade, então, eles fossem calculados de forma explícita. Isso, em outras palavras, significa que o governo deveria calcular um limiar de custo-efetividade e também critérios que ele utiliza nas análises de custo-efetividade, então, para avaliação de tecnologia. Qual foi a importância dessa lei? Qual foi o principal avanço que essa lei trouxe, então, para o sistema? Então, a partir de um limiar de custo-efetividade, a gente consegue avaliar o impacto que uma tecnologia tem na produção de saúde para a população. Tá? Isso é muito importante. Quer dizer, do ponto de vista de saúde pública, do ponto de vista de orçamento de saúde, e considerando que o orçamento de saúde é limitado, a gente pode pensar que o benefício trazido por uma tecnologia na produção de saúde, ele deve exceder, né, aquele benefício que eu deixo de investir, tá, porque eu estou tirando esse investimento para investir na nova tecnologia. Então, a gente consegue ver o benefício líquido em saúde para a população. Há outras também possibilidades, então, de análise, como, por exemplo, a avaliação do bem-estar social. Aí eu já flexibilizo um pouco o orçamento, então eu trabalho com outros orçamentos de outros setores, que não só o setor saúde, mas também é possível ver o impacto de uma nova tecnologia, então, um aumento ou diminuição do bem-estar social. Okay? Então, a partir da promulgação dessa lei, 14.313, o Ministério teve que se articular para definir esses parâmetros. O Ministério teve que se articular para definir, então, um limiar de custo-efetividade e outros critérios que seriam utilizados nas análises. E o Ministério fez isso em 3 frentes. Tá? A primeira frente foi a contratação de NATs, de especialistas, para a realização de estudos específicos, né? Basicamente, estudos nos quais se demonstrasse as metodologias que hoje são aceitas e utilizadas para o cálculo dos limiares, né? A proposta de uma metodologia para que o Brasil pudesse ter esse limiar, né? Em outra frente, então, iniciou-se a capacitação dos membros da Conitec. Tá? Tenho que dizer para vocês que a Lei 14.313 ela foi a ponta do iceberg de uma negociação que já vinha
então, nos bastidores ocorrendo desde 2016, tá? Com, então, um projeto de lei do Senado que já pretendia que no Brasil houvesse, então, um limiar de custo-efetividade explícito. Então, esse movimento de capacitação dos membros da Conitec começou desde 2020, tá? Então, foram várias capacitações e, no final, foi feito um painel Delphi para que os membros pudessem, então, emitir recomendações sobre a criação de um limiar de custo-efetividade para o país, tá? Então, uma terceira frente desse processo foi a participação social. Então, fizemos então uma consulta pública, na qual submetemos então essas recomendações emitidas pela Conitec e também, logo em seguida, uma audiência pública para discutir com o público então essas recomendações. Então, um dos estudos que foi produzidos aí nesse movimento do Ministério da Saúde foi uma revisão sistemática por um especialista para avaliar quais as metodologias que seriam utilizadas então na definição de limiares de custo-efetividade. Então, foram apontadas pelo menos 3 metodologias. A primeira metodologia, que é a metodologia utilizada conhecido por todos, NICE, né, da Inglaterra, é a metodologia em que se faz, então, uma avaliação histórica das decisões e se determina, desta forma, um limiar que foi utilizado ali nessas decisões. Tá? Então, o NICE determinou seu limiar em torno de 20 mil a 30 mil libras, tá? Baseado, então, em decisões históricas. As outras 2 metodologias, então, dizem respeito a... Quando a gente está trabalhando com orçamento público, a gente pode avaliar esse orçamento do ponto de vista da demanda e do ponto de vista da oferta. Então, existem algumas teorias para ambos esses 2 lados da visão para a determinação dos limiares. Do ponto de vista da oferta, né, o principal conceito que se utiliza é o custo de oportunidade. E o que é o custo de oportunidade? Então, o custo de oportunidade é, trabalhando com o orçamento da saúde e partindo da premissa que o orçamento é limitado, para investir na incorporação de uma nova tecnologia, devemos desinvestir, ou seja, retirar outras tecnologias equivalentes àquele valor que foi investido. Tá? Então, é isso. Então, o objetivo, então, de se trabalhar com esse tipo de limiar é maximizar a saúde da população, maximizar os ganhos em saúde de toda a população. Isso é muito importante, então, que a gente deixe bem claro, tá? É maximização. Então, eu devo tentar buscar, incorporar tecnologias que, com o mesmo orçamento utilizado, elas gerem mais saúde do que aquelas que eu tive que desincorporar em função do comprometimento desse orçamento. Tá? Então, foi este modelo conceitual que foi utilizado e aceito para o cálculo do custo para o nosso limiar, ou para os nossos limiares, né, de custo-efetividade no Brasil. Outra metodologia, então, já tem a ver mais com a demanda. Então, para essa metodologia, aplica-se o conceito de disposição a pagar. Então, assim, no conceito de disposição a pagar, a gente não trabalha mais, então, só exclusivamente, como eu falei, com o orçamento da saúde. Então, a gente trabalha com orçamento geral, de outros setores, e a gente avalia coisas do tipo assim, qual seria a disposição a pagar da população para ter mais um ano de vida? Qual seria a disposição a pagar da população para ter um ano de vida ajustado pela qualidade? Tá? Buscando, então, maximizar o bem-estar social e trabalhando com deslocamento de orçamento, não só restrito à da saúde, mas intersetorial, tá? Buscando, então, o aumento do bem-estar social. Tá? Então, isso é muito importante que vocês conheçam. Então, vou falar um pouco das recomendações que foram emitidas pela Conitec. Foram 6 recomendações. Eu vou falar um pouco de forma bem sintética, assim, gostaria de agrupar as primeiras 3. Então, a Conitec decidiu que sim, teremos um limiar de custo-efetividade no Brasil, mas definiu também de forma bastante importante que esse limiar não seria limitante para definir se uma tecnologia seria incorporada ou não. Então, poderiam haver situações em que tecnologias fossem associadas a limiares maiores do que do custo-efetividade e, de fato, incorporadas, e tecnologias com um limiar abaixo do de custo-efetividade que não fossem incorporadas em função de outros critérios que se julga essencial, então, nessa avaliação de tecnologia. Então, outra recomendação, eu já falei para vocês, então decidiu-se que a metodologia a ser utilizada para a definição do limiar seria, então,
utilizando o conceito de custo de oportunidade, né, aquele de deslocamento de saúde em função da introdução de outra tecnologia e de tentar maximizar a saúde de toda a população. Ok? Agora eu passo então para as recomendações 4 e 5. Nessas recomendações a gente já começa a ver algumas questões de equidade sendo trabalhadas. Tá? Então, assim, como? Nós temos que flexibilizar este limiar que a gente calculou, que hoje é de R$40 mil, tá? Por quali, tá? Em função de determinadas condições que são que afetam populações então mais frágeis. Então, quais são essas situações? Em doenças raras, tá bom? Que reduzem de forma importante a sobrevida ajustada pela qualidade, em doença acometendo crianças, em doenças graves e em doenças endêmicas. Tá? Então, a seguinte recomendação já diz, em situações compatíveis com aquelas citadas nos itens, o limiar ele será de 3 vezes esse limiar base. Então, para doenças raras, hoje, a gente utiliza o limiar de R$120 mil. Esse limiar é um critério de morte da tecnologia, ou seja, assim, se alguma tecnologia tiver, de fato, ali, se o limiar de custo-efetividade é maior do que o limiar, isso já é um critério de morte súbita para a tecnologia? Não. O limiar é um teto? Não, também. Tá? O limiar, então, ele é mais um critério, é um critério importante, como eu falei para vocês, porque, de fato, a gente está trabalhando aí com maximização da saúde da população, mas não é o único critério. Tá bom? Então, vou falar rapidamente sobre a incorporação da equidade nas análises de custo-efetividade. Então, hoje não há uma metodologia assim, bem definida para que se incorpore então, a questão da equidade nessas análises. Tá? A metodologia mais aceita é uma metodologia que é bastante trabalhada hoje pelo grupo de York, na Inglaterra, que é a análise de custo-efetividade distribucional, na verdade. Né? Então, para essa análise, elas são geradas informações sobre o impacto de intervenção nas iniquidades em saúde. Eu cito um exemplo rapidamente, que meu tempo está acabando. Então, ela é um tipo de análise um pouco diferente da análise que a gente vê hoje. Hoje, nas análises de custo-efetividade, a gente transita com uma corte de pacientes bem homogênea. Então, nas análises distributivas, nós começamos partindo do princípio de que a população seria segmentada em subgrupos, tá? Determinados, então, por alguma característica que trouxesse iniquidade por essa população. Nesse exemplo específico, tá, em que se compararam 3 estratégias para rastreamento de câncer coloretal, ele iniciou, então, com populações divididas em 5 parcelas aí, em função da renda. Tá? Ele entendeu que a renda ela alteraria, então, os indicadores de saúde iniciais dessa população. Então, ele parte com vários subgrupos, ele também altera os parâmetros do modelo em função das características desse subgrupo. E os resultados, eles são assim, os resultados, eles indicam a quantidade de query gerada, então, por segmento da população. Aqui, por exemplo, eu mostro para vocês dos indivíduos com menor renda para os indivíduos com maior renda, como é que foi o número de query gerado aí por essas três intervenções. Então, a gente está vendo não só o quanto as intervenções maximizam a saúde da população, mas a gente está vendo em quais segmentos da população, tá, que eu dividi em função de alguma característica que trouxesse inequidade, quais dessas intervenções diminuiriam essa iniquidade. Tá? Então, esse é o resultado de uma análise de custo-efetividade incremental distributiva. Hoje, apesar de nós termos o modelo de York, não existe nenhuma metodologia super aceita assim, tá, nas agências para que a gente pudesse, então, começar a fazer essas análises e tentar, de fato, já incorporar essa questão da equidade, que é tão importante para o Brasil, né, nas nossas análises de custo-efetividade. Então, continuamos, então, a fazê-las, pensando sempre na maximização da população como um todo, em função de um orçamento da saúde limitado. Então, para finalizar, pessoal, trago, então, as últimas incorporações, as últimas recomendações da Conitec, tá, que foram emitidas a partir, então, da vigência do nosso limiar. Então, o nosso limiar de custo-efetividade entrou em vigência aí no início desse ano. Então, a partir daí, nós tivemos 12 tecnologias avaliadas. Eu só gostaria de mostrar para vocês que, de fato, o limiar
ele não foi sempre um critério aí de morte da tecnologia. Então, nós temos, por exemplo, no cenário das incorporadas, nós temos tecnologias, por exemplo, com limiar aí, bastante alto até, por exemplo, para a fibrose cística, o limiar foi de 576 mil, tá, que é bem acima dos 120 mil permitido, e para a doença de Fabry, 203 mil. Tá? Então, nesses casos, majoritariamente, por exemplo, no exemplo da fibrose cística, a tecnologia, como já foi falado aqui, tem um impacto muito grande na doença. Então, ela altera abruptamente a história natural da doença. Então, isso também foi um fator avaliado e me parece que foi um fator preponderante para que se chegasse a uma recomendação favorável à incorporação desta tecnologia, apesar da gente ter uma razão de custo-efetividade bem maior do que o limiar. Bom, as tecnologias não incorporadas, de fato, a Conitec, para duas delas ali, quando a gente está falando do Paticiranda e Inotercena, do Inotercena, ela já emitiu, então, recomendações, dizendo que, de fato, entre outras questões, o limiar de custo-efetividade realmente está muito alto. Eu teria que, então, para incorporar essa tecnologia, diminuir muito a produção de saúde do meu sistema em saúde. Tá? Mas esse não foi o único fator. Então, por exemplo, outros fatores, como, por exemplo, impacto orçamentário, né, e talvez impacto nas doenças tenham sido considerados. Tá? Então, era isso, pessoal. Obrigado. Desculpe por ter cedido o tempo.